Paz, igreja. Ah, não, eu vou melhorar aqui, porque aí você melhora aí também. Paz, família. Família, eu tô com o dedo quebrado, vocês não vão rir do meu dedo. Porque parece que quando a gente está com alguma coisa diferente, todo mundo fica olhando. Então, vocês não me deixem envergonhados. Se o Ministério de Adoração quiser ir ali, tomar uma água no banheiro, depois voltar, até sair fogo, vocês ficam à vontade, tá bom? Glória a Deus, que alegria estar aqui com vocês de novo, rever pessoas tão queridas, pastora Ana, pastora Ortega, pastora Roberta, ai meu Deus, viu? Fico emocionada, mas meu coração está ardendo por uma palavra pastoral profética para a sua vida. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 5, Lucas 11, 5. Eu trago um abraço dos meus pastores, pastor Wellington Abreu, pastora Gislaine, lá da família Vitoriosa de Atibaia. Eu trago um abraço do meu esposo, pastor Tiago, que está nos devendo uma visita aqui, né? Mas hoje ele também estava trabalhando. Enfim, alguém precisa trabalhar nessa família, que inclusive é eu e ele. Mas vamos lá, livro de Lucas, capítulo 11, versículo de número 5. Nós vamos ler, e eu vou pedir autorização hoje para usar minha mãe, tá? Diaconisa Severina, intercessora da minha vida. Mãe, fica de pé para todo mundo te conhecer, porque essas preciosidades é assim, isso é raro. Eu vou pedir autorização para minha mãe, para a pastora Roberta, para usá-las como personagem, junto comigo nessa mensagem hoje. Está autorizado, pastora? Está autorizada? Então tá bom, para vocês entenderem melhor, tá? Livro de Lucas capítulo 11, versículo 5 diz assim: disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que dar-lhe de comer ou apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos, ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á por causa da sua importunação, ou em outras versões, insistência, e lhe dará tudo o que houver mister, ou o que estiver na casa. Pai, essa é a tua palavra, nós te louvamos por ela. Senhor, nós te pedimos que a tua palavra, ela atravesse as estruturas, Senhor Jesus, da nossa alma, e mova e surta o efeito que o Senhor deseje. Senhor, a tua palavra é a maior bússola de orientação que a igreja, que o indivíduo pode ter aqui na face da terra. Por isso que nós te pedimos, fale, não te cale, Jesus. Nós desejamos ouvir a tua voz, e essa igreja já declarou que está com fome. Então, por favor, nos sacie essa manhã em nome de Jesus. Querido, o evangelho de Lucas, ele é o evangelho da oração. Eu vou falar bem calminha para você entender tudo hoje. Só os 10 primeiros minutos, tá? O evangelho de Lucas é o evangelho da oração e é o evangelho que é contido o maior número de parábolas. Jesus, ele ama falar em parábolas. Jesus, durante seus 3 anos de ministério, ele deve ter visto tanta coisa, que não é difícil para ele colocar a gente dentro de um cenário de uma parábola. Qual que é a moral dessa parábola? Primeiro, perseverança na oração. E segundo, amigo. Então essa manhã o Senhor quer falar conosco sobre perseverança na oração e sobre amigo. Amém. Jesus, ele viveu tanto tempo observando as pessoas e teve tantas experiências que não é difícil para nós, ao lidarmos com uma parábola como essa, entendermos o que ele quer falar. Eu confesso para vocês que enquanto eu estava analisando, passando um zoom aqui nessa parábola, eu consegui ir na casa desses amigos.
Eu consegui visitar essa aldeia que Jesus está visitando. Eu consegui observar a casa que Jesus estava falando, porque Ele vai essa manhã nos inserir dentro desse cenário. Então, o texto está dizendo que tinha um amigo que recebeu outro amigo. Tudo bem até aí? Para a gente entender melhor. Então, é como se a Roberta tivesse um amigo que recebeu esse amigo. E o texto vai nos dizer, preste atenção nisso aqui, que esse amigo, ele bate a porta desse amigo. Então, a dona Severina está vindo de viagem e ela bate a porta da irmã Roberta. E ele vai pedir algumas coisas para Roberta. Oh, meu Deus! Primeira coisa dessa parábola que é lindo de se ver, é porque muitas das vezes nós estamos chamando de amigo quem não é amigo. Porque o fato de bater na sua porta com alguma necessidade não quer dizer que é amigo. Só que quando esse amigo bate na minha porta, porque sabe que eu tenho alguma coisa, e me chama face a face de amigo, dizendo a necessidade dela, aí sim, esse amigo, ele é verdadeiro. E qual que é o drama desse amigo? Qual que é o drama desse homem? Porque alguém chegou na porta da casa dela, pediu alguma coisa e ela não tinha, mas a necessidade que o outro tem, faz com que ela se mova. Você consegue entender até aí? Então, um amigo, ele vem até mim, e ele pensa que eu tenho, só que eu não tenho. Mas o fato de eu não ter, não quer dizer que eu não possa, eu tenho que fazer com que o outro passe necessidade. Então Jesus está dizendo, olha, eu quero falar para vocês aqui uma coisa essa manhã. O fato desse amigo achar que o outro amigo tem e esse amigo não tem, esse amigo conhece alguém que tem, e esse amigo está perto dele. Meu Deus! E aí esse amigo, ele vai pedir para mim, amigo, você tem 3 pães. Então aquele amigo chegou na casa desse amigo pedindo pão. Esse amigo não tem pão e ele veio na minha casa e ele pediu, amigo, você tem 3 pães? E por que precisa ser 3 pães? Para evitar constrangimento na hora do meu amigo comer. Porque há uma cultura que está rodeando essa parábola. Se eu tiver 2 pães somente à mesa, aquele amigo que precisa comer, ele vai ficar constrangido, dizendo, nossa, eu estou comendo tudo que essa pessoa tem à mesa. Então ele precisava ter 3 pães, porque não era justo ela colocar o pão para aquela amiga comer debaixo de constrangimento, porque quem serve a mesa precisa ter para entregar. Não é lícito eu servir a mesa demonstrando para o meu amigo que o que eu estou fazendo por ele é um sacrifício. Vocês entendem isso? E aí o texto vai começar a nos dizer que aí ele vai pedir 3 pães, porque no lugar onde há amizade não há vitimação, eu somente entrego. E quando eu estou servindo o pão, eu engulo a minha necessidade, eu engulo a minha dor, porque quem está sentado na mesa comigo não pode ser roubado por aquilo que eu acho. Ai, que sacrifício ter que orar, que sacrifício ter que buscar por essa pessoa. Não, as pessoas que nós estamos servindo pão não tem nada a ver com os nossos dilemas. Mas tem alguém que enquanto você controla a sua dor para servir pão ao outro, ele também está preparando o pão para você. Esse ano de 2025 é um ano que vocês vão servir muito pão aqui nessa casa.
E muitas das vezes, no momento de servir ao pão, você vai estar chorando, sofrendo, sangrando. E o Senhor vai estar dizendo para você nessa manhã: enquanto você serve esse pão, muitas das vezes chorando e sangrando, eu estou te vendo no secreto e estou preparando aquilo que eu tenho para você. Aleluia. Coloque 3 pães sobre a mesa. E por que 3 pães? Porque pão não era a principal refeição aqui. Dentro dessa cultura, o pão ele servia como talher. Ou seja, a pessoa cortava, ela molhava o seu pão em um caldo, em um guisado, e ela levava aquela carne até a boca. Então, no Oriente Médio, as pessoas, elas não comiam de garfo, faca, colher, não. Aquele pão que aquele homem foi pedir, cortava-se, mexia ali naquele guisado, sabe aquele picadinho de carne gostoso? Molhava naquele molhinho, pegava aquela carne e levava até a boca. Então, aquele homem tinha chegado na casa daquele outro amigo em um horário incomum, à meia-noite. A última refeição da noite era sempre um bom guisado. Só que aquele amigo, na verdade, ele não tinha como servir aquele amigo, porque ele não tinha pão. Ele não tinha o instrumento principal para servir aquele homem. Só que talvez ele chegou cansado lá do campo e disse assim: quer saber de uma coisa? Hoje eu não vou jantar. Hoje eu vou prejudicar só a mim mesmo, eu não quero nem saber. Hoje eu vou dormir com um pouquinho de fome. Hoje eu estou com preguiça de fazer pão. Porque a igreja, muitas das vezes, a gente tem sido enganada por isso. A gente deixa de produzir pão, a gente deixa de se alimentar do pão espiritual, e a gente acha que o prejuízo é só do outro. Mas a grande realidade é que o prejuízo não é só do outro. Quantas das vezes a gente vê o marido falando para a esposa: esposa, quer saber de uma coisa? Vai na igreja você, busca você, porque hoje eu não estou com vontade. A gente vê jovens dizendo: mãe, para de perturbar a minha cabeça, como diz um bom baiano, para de apertar a minha mente, porque hoje você vai para o culto e eu não estou prejudicando ninguém. Mas dentro dessa cultura, a casa e a comunidade que não tinha pão, não comprometia só a pessoa, era uma vergonha para a comunidade. Que Deus nos guarde, que um homem faminto bata essa porta e não encontre na comunidade Zoe pão para comer. Sabe que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você essa manhã: eu estou jogando uma responsabilidade no seu colo. E essa responsabilidade é muito grande, sabe por quê? Aquela amiga que não tinha pão sabia que eu tinha. Porque a última fornada da noite de pães era feita à noite. Só que dentro dessa cultura, e Jesus é lindo porque ele conhece tudo quando ele está falando, o pão é feito em comunidade. Os fornos daquela época eram comunitários. Então quem não tinha pão não precisava nem falar, porque todos sabiam que não tinha chegado mais cedo, não tinha aquecido o forno, não tinha colocado lenha no forno, não tinha preparado a massa. Os homens, representados ali pelos sacerdotes, tinha a função de levar aquelas sacas de trigo pesada e deixado naqueles fornos ali comunitário. E as mulheres iam fazendo a massa, ia sovando a massa, e ia fazendo os pães. Nós estamos dentro de um ano aonde o guisado a gente prepara sozinho, o cordeiro a gente prepara sozinho, mas Deus está nos chamando para juntos colocarmos lenha dentro desse forno e fabricarmos pães juntos. E tem um detalhe: se eu estivesse adoentada e não pudesse produzir os meus pães, sabe quem era responsável por isso? Quem estava do meu lado.
Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga: 2025 não tem desculpa. Eu vou produzir pão para alimentar uma multidão faminta, mas você é corresponsável comigo. Gente, o Espírito Santo de Deus está chamando vocês a uma grande responsabilidade. Existem duas grandes confissões. Quando esse homem chega na casa desse e diz assim: eu não tenho nada. Ele está dizendo: eu não tenho nada e não pretendo deixar ninguém com fome. Por isso que eu vim até aqui. Quero te falar uma coisa: Deus, Ele pode salvar esse bairro sozinho, sim ou não, mas Ele decidiu contar com você. Deus, Ele pode salvar a sua família inteira sozinha, mas Ele abriu um aspas nessa história e está dizendo: mas eu decidi contar com você. Deus pode salvar a nossa nação brasileira sozinha, mas Ele está lá do alto olhando para você e dizendo: eu decidi não fazer nada sem antes contar com. Então dá uma piscadinha para alguém e fala assim: é você mesmo. É você mesmo. Porque ninguém é... Posso falar? Ninguém é obrigado a tomar sopa de osso se você não tem. E ficar desnutrido. Porque aqui tem uma igreja que quando eu cheguei, o forno já estava aceso. Nessa casa tem trigo, queridos. I ponte with the ferry and the rebel pirates de come for reba sweet the can be for. Sabe, essa casa, trigo, o Espírito de Deus diz, e esse trigo está representando um tempo de colheita e um tempo de prosperidade. I ponte with the ferry copy or rebel sweet pirates the fold pyre. E ele diz assim: eu coloquei na liderança, no coração dessa liderança, o ano da conquista, o ano de Josué. I ponte with the ferry obi copy pirates the found me. E ele disse: para cada descida do Jordão, uma porta de milagre aberta. E cada subida, cada nível que vocês subirem, depois dessa descida, a cada nível que vocês subirem, eu estou preparando um caminho aplainado, e vocês irão andar por caminhos que vocês ainda os pés de vocês não tocaram. Ele diz: há um traço de fogo. Posso tirar o sapato? Há um traço de fogo aonde vocês passarem. O meu fogo marcará territórios. Ele diz assim: muitos de vocês, uau, receberão casas que não construíram, porque eu, Senhor, libero, está tudo pronto. Vai ter momentos no ano de 2025 que vocês colherão grandes frutos. Meu Deus. E vocês dirão assim: pastora, nossa, eu não sabia que ia dar frutos tão grandes, tão estrondosos. E o Senhor disse que há uma porção da colheita que foi semeada lá atrás. Há um tempo de florescer frutos em abundâncias. Meu Deus. Ele assim: vocês caminharão. Vocês caminharão por alguns caminhos e vocês olharão para o lado e gigantes se levantarão. Mas lembre-se, vocês estão dentro da terra da promessa. E dentro da terra da promessa, os gigantes são vocês.
Rebaixore calamalabacere labaixou. Rebaixore andalabas. Lemar labacere cantiore balabacere andalas. Toda casa que tem pão, quando a gente chega, a gente percebe o cheiro do pão, sim ou não? Faz uma fornada de pão na sua casa. Ao entrar, os vizinhos vão passar na porta e você... Tem cheiro de pão aqui, pão fresquinho. Do lado da igreja, onde nós congregamos em Atibaia, tem uma fábrica de pão. Vocês acham que eu ganho 5 quilos como, gente? Todo mundo que passa ali, pessoas serão atraídas à sua vida, agora de forma pessoal. Pessoas serão atraídas a você, porque dentro de você há uma fogueira acesa e vocês estão fabricando pão. Não dá para esconder o perfume que sai de você. Por favor, olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga: é notório. Há um cheiro de pão em você. Só que tem algo muito importante nessa parábola que eu preciso compartilhar com você. A Bíblia vai nos dizer que quando aquele amigo vem na casa desse amigo que tem pão, lembra, ela chegou sem pão, desnutrida, fraca, na casa dessa amiga pedindo pão. Essa amiga não tinha pão e ela veio para mim para pedir pão. E aí, esse cara aqui, ele diz assim, esse amigo diz assim: não me perturbe, meus filhos já estamos deitados, meus filhos já estão à cama e eu não posso levantar. Esse homem estava do lado de dentro da casa, correto? Ai, pai, segura essa. Então, quem gosta de hotel, pousada, essas coisas? Todas as vezes que a gente entra no hotel, eles colocam uma plaquinha na porta escrito: não perturbe. E essa placa, ela foi usada para colocar do lado de fora. Se você não quiser que as pessoas te incomodem, já denuncie agora. Porque se você não colocar essa plaquinha do lado de fora, você vai ter muito trabalho, você vai fabricar muito pão, mas enquanto você estiver servindo a grande multidão, há alguém preparando cestos de pães para você. Esse ano, quanto mais você empreender, investir e se gastar pelo reino, mais milagres vai acontecer. Livro de Colossenses capítulo 4 vai dizer que Paulo estava preso há 4 anos em Roma. Gente, vamos combinar. A gente passou pela pandemia, o pessoal ficou doidão. 4 anos preso, sem ter feito nada, além de proclamar o evangelho, quero tudo. E aí a gente vai ver que prisões, Deus ele vai abrir com adoração. Outras prisões, Deus vai abrir a partir do nosso clamor. Mas a prisão de Paulo, lá em Roma, só abre a partir do momento que o dom dele começa a fluir. Ele começa a escrever carta aos Efésios, carta aos Colossenses, carta aos Filipenses. 4 anos esperando a porta da prisão abrir. Por favor, profetiza essa pessoa que está ao seu lado. Existem coisas que vão acontecer na sua vida quando o seu dom começar a fluir. E se eu fosse você, já liberava agora esse dom. Existem coisas que ficam paralisadas. Meu Deus! Você sabe o que me impacta? Quando eu chego numa igreja e eu vejo as pessoas se permitindo o dom delas fluírem. Sabe o que eu amo aqui, pastora? Posso contar um segredo para vocês? Gente, vocês não ficam presos à liturgia. Agora é o momento da oração.
Ai, que chatice, me dá até um negócio. Gente, é muito louco trabalhar aqui, sabia? Pregar aqui, servir pão aqui, é verdade. Vocês são muito fora da curva, gente. A gente que vai em muita igreja, tem lugar que a gente não pode nem tirar o sapato. O pé fica pegando fogo. Vocês querem viver milagres em 2025? Deixa esse dom que há em você fluir. Eu preciso confessar um negócio para vocês. Sabe uma coisa que me deixa impactada aqui? A liberdade que as pessoas têm para vir nesse altar e se jogar aqui. Porque a gente ouve falar tanto que no altar tem cura, tem restauração, tem comunhão. E as pessoas não perderam essa liberdade na casa do próprio Pai. Nós queremos profetizar, Ministérios Hoje, sobre as igrejas brasileiras. A quebra de toda liturgia, engessamento, que impede as pessoas de se entregarem, de adorarem e de serem simplesmente filhos dentro da casa do Pai. Aleluia, aleluia. Esse homem agora, ele diz assim: nós estamos deitados, a porta já está fechada. Ou seja, não perturbe. E aí quando eu comecei a ler essa palavra, eu consegui, através da graça, visualizar aquela casa. Porque o texto, em algumas versões, vai dizer que era uma aldeia, essa aldeia era uma aldeia pobre, e que a casa era apenas de um cômodo. E como era a cultura daquela época, não existia cama. Eram tapetes que eram colocados no chão. O pai deitava de um lado, a mãe deitava do outro, os filhos no meio, para que eles pudessem, com o corpo deles, pai e mãe, segurar o tapete, para que aquele tapete não tivesse movimento durante a noite, para que ele não enrolasse. Então eles estavam ali, e aquele homem com alguém faminto do lado de fora, pedindo socorro, ele estava dizendo: não perturbe, nós já estamos deitados, os filhos já estão à cama. Porque numa casa muito pequena, quando um levanta e se movimenta, acaba incomodando o outro. Não é assim? Já morei numa casa pequenininha. Eu coçava a perna e meu irmão falava: para. Era bem apertadinha. Que Deus nos dê um ministério, que todas as vezes que a gente levante para socorrer alguém, a gente incomode quem está dentro da nossa casa. Que Deus nos dê um ministério, que todas as vezes que eu preciso levantar para sair, para pregar, para algum lugar, mesmo que o meu esposo não venha comigo, ele seja incomodado por aquilo que eu estou fazendo pelo reino. Porque muitas das vezes a gente perturba muito mais, deitado, prostrado, gritando, dizendo: não posso levantar. E você imagina a família do lado dele, né? Sabe por quê? Porque crente acomodado, ele perturba mais do que o crente que faz. Porque ele está ali deitado: não posso levantar. E a mulher dele colocou a mão na boca dele. Ele poderia resolver aquele problema de forma muito simples. Pega-se um peso, 1 quilo de sal, gente, coloca ali, levanta e vai socorrer alguém. Pega um pedaço de madeira, um tijolo, socorre ali, coloca ali, levanta e vai socorrer alguém. O problema é que a gente estamos deixando de fazer as coisas que são vitais para nós, para servir de peso de tapete. No chão, acomodado. Está chegando um tempo nessa casa, aonde, meu Deus, você vai parar de chegar aqui, se alimentar,
sair daqui, ir para casa e ficar obeso espiritualmente. Acabou. Acabou. Você sabe sabe qual que é o verdadeiro culto? Era o culto que Ana durante muito tempo não percebeu. Ela ia para Siló, lá no templo. Eucana dava uma porção do culto para ela, da oferta do sacrifício para ela, e ela não comia. O dia que ela decidiu comer parte do culto, ela deixou de ser estéril e começou a ser uma mulher fértil. O Espírito Santo de Deus está dizendo para você essa manhã: você vai vir ao culto, você vai comer do alimento que eu vou dar, mas você vai sair daqui com uma bandeja pronta para servir o outro. Olhe para alguém e diga: para de ser gordão espiritualmente. Começa a malhar esses dons. Começa a malhar esse dom de línguas. Começa a malhar esse profético. Começa a malhar essa adoração. Começa a malhar essa intercessão. Aleluia. Aleluia. Eu não posso, pastor, senão eu não volto da próxima vez. Gente, cordeiro gordo, ovelha gorda só serve para abate. Uma hora você vai ter que decidir, querido, se você vai ser peso de tapete ou se você vai ser servidor de pão. Peso de tapete para quem está acomodado, deitado, só pensa em dormir, só quer engordar espiritualmente, ou você vai ser servidor de pão. Porque tem pessoas com compulsões alimentares espiritual. É tudo para mim, é tudo eu quero. Ai, para quê? O que você está fazendo com tudo isso? Se do lado de fora há um clamor na rua, precisando de pão. Não, mas eu quero ficar. Sabe o que eu falei quinta-feira lá na minha igreja? Eu não fui dispensada da quinta profética. Pelo menos até agora. Eu falei assim, gente, eu estou cansada de ouvir pessoas dizer assim: estou chegando aqui na igreja, quero ficar 1 ano no banco para ver a visão da igreja. Já ouviu isso, pastora? Não, porque só tem gente assim em Sorocaba. Tem alguém de Sorocaba aqui? Mais um livramento, porque tudo que não presta eu estou mandando para lá. O dia que eu for pregar lá eu estou perdida. Tudo eu falo que tem em Sorocaba, tudo tem em Sorocaba, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou ter que mudar. Meu Deus. Eu falei, se você quer uma igreja que você vai sentar, ficar 1 ano vendo só a liturgia do culto, essa igreja não tem o Espírito Santo. Então eu não sei o que você está fazendo lá, porque a igreja que tem o Espírito Santo, você chega na igreja, você conversa com os pastores, você entra em santidade, conserta a sua vida e o Espírito Santo começa a colocar você para fazer pão. Não, porque eu quero. Você não quer nada, amado. Você não quer nada. Você tem que querer o que o céu quer. Simples assim. Simples assim. Porque quando nós desejamos aquilo que Deus quer e que o céu quer, as coisas começam a fluir. Você sabe que a atmosfera da igreja está diferente, né? Eu não sei o que rompeu aqui, gente. Mas rompeu.
lembro que a última vez que eu estive aqui, eu vi uma nuvem carregada, pesada, e ela estava pronta para se derramar algo muito grande. Olha, estou toda arrepiada, muito poderoso. Eu entrei aqui, eu falei, nossa, eu estou sentindo aqui uma garoa diferente, tem um negócio. Meu Deus do céu. Eu quero perguntar essa manhã para você está disposto a dar pão? Eu quero que vocês anotem essa palavra profética que o Senhor liberou aqui. Para toda descida no Jordão há uma porta de milagre aberta. E para toda subida, depois que vocês descerem ao Jordão, a um nível espiritual maior. É como se vocês escalassem esse nível espiritual. E quando vocês chegarem lá, vocês vão fazer. Sabe aqueles espias que pegaram aqueles cachos de uvas tão pesado carregando nas costas? Rebanchos de feriandevos. Sabe aquele fruto doce? É isso que vocês vão desfrutar nesse ano de 2025.